Olá, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje, que é Geografia, região norte. A gente já aprendeu sobre as divisões, né? Que o Brasil foi dividido nas regiões, 5 grandes regiões. A gente vai aprender uma delas agora, que é a região norte. Aquela que fica lá em cima, tá? A parte de cima do Brasil. Vamos lá. A região norte ocupa quase a metade do território brasileiro, gente. É grande a região norte. Por quê? Tem o Amazonas. Olha o mapa do Brasil e vê o Amazonas, que é enorme. E o Pará também, muito grande. Então, ele ocupa quase a metade já do território do Brasil, das terras do Brasil. É a mais extensa das 5 regiões brasileiras. Mas, devido à grande quantidade de rios e floresta, é a que possui menor população. É composta de 7 estados. Olha, se vocês forem ver, ela é a maior em território, tá, gente? Tem maior em território, maior em população. População é pessoas, território é terra. Ela é a maior em terras. Tamanho dela. Essa região norte, ela é enorme por causa desses países aí, Amazonas e Pará. Que no Amazonas não tem muita gente morando, por isso ela perde em número de população. Se no Amazonas tivesse a quantidade de pessoas que moram no Nordeste, então o Nordeste mesmo, Pernambuco, eu não tenho nem a quantidade de Pernambuco aí, em Amazonas. Então, se tivesse, ela seria a maior em população e em terras. Porque lugar tem para botar pessoas, muito mais do que a Nordeste, Centro-Oeste, mas não mora por causa das florestas. Tá certo, gente? A floresta amazônica está lá no Amazonas, né? Então, ninguém vai destruir a floresta. Então, sempre ela vai ser a menor em população, mas é a maior em território. Tá entendido? Olha aí a foto aí. Vê que grande o Amazonas. Vê o Pará. As outras são menorzinhos. Agora, vamos conhecer agora os estados que fazem a região norte. Olha, Acre, cuja capital é Rio Branco. Acre, Rio Branco. Amazonas, Manaus. Amapá, Macapá. Pará, Belém. Roraima, Boa Vista. Rondônia, Porto Velho. Tocantins, Palmas. Certo? Vão aprendendo isso, botando na cabecinha, que quando vocês chegarem no ano que vem, o professor vai pedir para decorar isso, olha. E ele vai chamar de um por um para vocês dizerem essas capitais. Diga as capitais da região norte, aí você vai ter que ir lá dizer. Então, vai aprendendo, se esforça, bota na cabecinha. Acre, Rio Branco. Vai colocando na cabeça como é, que você já fica sofrendo menos no próximo ano. Vamos lá. As 3 principais formas de relevo encontradas são depressões, planícies e planaltos. Nessa região norte, tem depressões, tem planície e tem planalto, tá certo? A hidrografia da região norte é formada por uma grande quantidade de rios. Né? No Amazonas tem muito rio, tem o rio Amazonas é muito grande. Então, a grande quantidade de águas dos rios fazem diferença nessa região. É formada por uma grande quantidade de rios e muitos deles são extensos e caudalosos, drenando terras de altitude, geralmente pouco elevada. O principal e o mais conhecido rio é o rio Amazonas, que com os seus afluentes forma a bacia amazônica, considerada a maior do planeta. Gente, tudo de maior, que for em tamanho, está lá no Amazonas, está lá na região norte. Os rios maiores, por quê? Um lugar maior para ele andar, para ele ser aquele rio enorme, né? Então, rio, bacia, floresta, tudo de maior, de terra, que falar em quantidade de tamanho, é a região norte. Tá certo, gente? Agora, olha aí, ó, o rio Amazonas, aí a foto dele. Vamos agora aqui. Relevo da região norte. Olha aqui a foto. Região norte, essa parte que tá pintada. Tá certo, gente? Então tá aí, ó. Todo o relevo. Essa parte aí, ó, roxinha, sobe e desce. Tá vendo? Relevo são as diferentes formas da terra, a superfície, ó. Sobe e desce. Esses são os relevos. Hidrografia da região norte. Olha. Tá mostrando aí onde passam os rios, ó, na região norte. Tá vendo? Esse azulzinho é os rios passando. Certo? Clima da região norte. O clima predominante é o equatorial, cujas características principais é ser bastante úmido e quente. A gente, mesmo com as florestas, né? A floresta faz ficar úmido, mas é quente, porque tá
A região norte, a parte de cima, está mais perto da linha do Equador, então aquela parte que é tropical, né, que a gente chama de tórrida, tá? Então, como a região norte está mais para cima, né, é que passa bem perto da linha do Equador, metade do planeta, ele está na região quente. Então, ele é quente, essa região é quente, mas ela é muito úmida por causa das florestas, dos rios, e que vai umedecendo aquela região, tá certo? Vegetação da região norte, olha a vegetação aí, ó. A região norte é coberta pelas florestas amazônicas, caracterizada por ser uma floresta densa e tropical úmida. Tá vendo? Tropical porque é quente. A parte tropical, lembra daquelas partes do planeta que a gente fez? Tropical, não foi? Então, aquelas partezinhas ali, o Brasil está bem próxima da tropical, ou tórrida, que é quente. É onde recebe mais raios do sol. Certo, gente? Então, ó, a diversidade vegetal e a animal são explicadas pela combinação de diversos fatores, como as baixas latitudes e os altos índices de chuva, que proporcionam à região um clima favorável ao desenvolvimento de inúmeras espécies. Tá, gente? Pronto, gente, vamos continuar. Tá certo? Troquei de lugar, né? Porque tava uma zoada lá na frente que eu nem ia conseguir gravar. Vamos ver o restante. Olha essa Vitória régia, tá? As plantinhas que estão dentro d'água, ó. E olha as ararinhas. A região norte conta com uma população de 15.865.678 habitantes. Segundo dados do IBGE, tá? De 2010. Apesar de parte considerável da população viver em áreas rurais, o qual a urbanização é de 73,5%, pois, no decorrer do século XX, foram implementadas medidas econômicas e de infraestruturas favoráveis a esse processo. Olha a cidade agora. Vista aérea da cidade de Manaus. Olha, tá vendo? Mas ainda tem muita floresta, gente. Tá? Na economia dessa região, podemos encontrar uma agricultura marcada pela variedade dos cultivos e pelo uso de máquinas agrícolas. Atualmente, o cultivo de maior destaque é o da soja, tá, gente? É o que mais eles cultivam lá, é a soja. Isso é o que gera economia de lá, a maior parte. Especialmente no estado de Tocantins. Esse aqui, esse TO é a sigla. Mas também outros produtos se destacam, como a pimenta do reino, a mandioca, o cacau, o guaraná, o cupuaçu e a malva. Tá? A lavoura de pimenta do reino. Olha as fotozinhas. Olha como é que nasce a pimenta do reino, gente. A gente podia pesquisar para ver como é que é, né? Pimenta do reino. Como é um pé de pimenta? Tem a pimenta, né? Pé de pimenta. E dali ele bota para secar e tritura. E elas viram aquela pimentinha que a gente compra para botar nas coisas. Tá certo? Com relação à pecuária é o que, gente? Animais, né? Criação de animais. Podemos destacar a criação de búfalos na ilha de Marajó, PA, como uma das mais relevantes para a região, tá, gente? Então, o que mais tem lá é a criação de búfalos, é o que gera a economia pecuarista lá. Grande parte das indústrias da região norte está concentrada na Zona Franca de Manaus. As indústrias da Zona Franca de Manaus, quando a gente compra um produto, um brinquedo, às vezes vem de lá. Às vezes não é da China, é de Manaus, é daqui. Zona Franca de Manaus. Vocês nunca viram alguma coisa, algum brinquedo que tem o nome Zona Franca de Manaus? No relógio, atrás do relógio tem Zona Franca de Manaus. Às vezes tem Made in China, né? Made in China porque veio da China. Às vezes é Zona Franca de Manaus. Veio de lá, dessas indústrias de Manaus. Sendo a maioria delas de bens de consumo, equipamentos eletroeletrônicos e informática. Tá vendo, gente? Esse relógio, coisas de computador, muitas coisas vêm de lá, Zona Franca de Manaus. A atividade econômica mais marcante na região é o extrativismo vegetal,
no qual parte numerosa da população está empregada, com destaque para a pesca e para a extração da madeira. Tá, gente? As pessoas estão mais empregadas no extrativismo vegetal, de extrair o vegetal para ser transformado em outras coisas, né? No qual numerosa população está empregada. Então, quase todo mundo, um monte de gente lá trabalha extraindo o vegetal, extraindo coisas da planta para ser transformado. Porque, como tem uma floresta enorme lá na região norte, eles trabalham muito nisso, em extrair coisas dali daquela floresta para transformar em produtos, tá? No qual parte numerosa da população está empregada, com destaque para a pesca, tá, gente? Que lá também tem rios, né? Serve também pesca, lá tem muita pesca boa, e para a extração da madeira. Olha, a Amazônia vai servir, somente a floresta amazônica, sem falar dos outros estados. Serve para pescar, porque é um dos lugares que tem mais rios, né? O rio maior do mundo, um dos rios maiores do Brasil está lá, o rio Amazonas. Então, para pescar, eles estão em vantagem. Em ar, né? Em respiração, né? O ar puro está lá, vem de lá, muito do nosso oxigênio na floresta amazônica. Também para extrair madeira, né? Se é uma floresta, dá para extrair madeira, tirar madeira, grande quantidade de madeiras que eles precisam. Tá, gente? Pesca, extração de madeira. Tá aí, ó. As coisas que eles mais podem fazer lá. Grande parte das festividades da região norte está relacionada aos indígenas, tá, gente? Então, a região norte, a festa deles lembra muito das coisas dos indígenas, devido às tradições desses povos, que muitos contribuem para o crescimento dessa região, como o Festival Folclórico de Paritins, no Amazonas. Também são comuns as festas de cunho religioso, como o Círio de Nazaré, no Pará. As danças típicas fazem grande sucesso, como a marujada, o boi-bumbá, o carimbó e as cirandas. Tá vendo? Eles fazem, aqui uma foto aí, eles dançando ciranda, o carimbó, tá bom? E também a região norte, essas coisas de folclore, vem muito de lá, da região norte, tá? Vai passando, o Brasil todo festeja o folclore, mas cada um tem o seu jeito, né? E cada região tem a sua cultura folclórica diferente. Veja só, a contribuição indígena a essa região é muito marcante em diversos aspectos. Além dos já citados, destacamos o artesanato, sobretudo a arte marajoara, feita de materiais com a palha e a cerâmica. Na gastronomia é possível identificar alguns pratos, como pato de tucupi, caldeirada e tucunaré. Caldeirada e tucunaré, maniçoba, tacapá, tartarugas ensopadas, tapioca, beiju, tá junto um negocinho. Pirão, olha que coisa. Ainda podemos destacar lendas como a da Iara, a da cobra norato, a da sapucaia roca, a do barba ruiva e a da Vitória Régia, a do curupira, dentre outras. Gente, tem um monte essas lendas, mas teve umas aqui bem diferentes, não foi? Que ele contou. É o tipo de folclore que a gente, se a gente for falar da gente, a gente vai falar do saci, a gente vai falar do boto rosa, da sereia. Já eles, olha o que eles falam mais lá. Lá eles conhecem da gente também, mas como se fosse essas que a gente não conhece, para eles, o saci vai ser assim para eles. Tá certo? Olha. Podemos destacar lendas como a da Iara, a gente conhece bem. A da cobra norato, eles chamam cobra norato, deve ser a do boitatá. Né? Se a gente for pesquisar, a gente vai ver lá o que é. A da sapucaia roca, essa eu não conhecia. A do barba ruiva, da Vitória Régia a gente conhece, a do curupira a gente conhece, e outras aí, né, gente? Então, olha aí, ó, curupira e sereiara, tá? Se fosse semana passada, né, seria bem na data certa do folclore esse assunto. Então, vocês vão responder a 59, 60 e a 61.